Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, para você que nos acompanha pela 99.9 FM, também pela 820 kHz, nossa rádio universitária, nossa rádio pública. Eu sou Adriana Santana, jornalista, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. A gente entrou, minha gente, numa das semanas mais decisivas, eu me arrisco a dizer, da história contemporânea brasileira, né? Com as eleições presidenciais em segundo turno, marcadas agora para este domingo, 28 de outubro de 2018. Este final de semana foi bastante intenso, né? Com muitas notícias, muitos fatos ligados diretamente à campanha eleitoral. Na quinta-feira, o jornal Folha de São Paulo denunciou o que seria um esquema milionário e ilegal de financiamento de campanha a favor do PSL contra o PT. Esse esquema se trataria do financiamento por empresários de notícias falsas via WhatsApp, o que teria multiplicado e espalhado, né, milhares de fake news contra o candidato Fernando Haddad e contra também o Partido dos Trabalhadores. Ontem à noite, no domingo, o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade o governo federal, convocou uma coletiva de imprensa, né, para se posicionar sobre o caso. Nessa coletiva, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a investigação instaurada pela Polícia Federal, justamente para apurar o envio em massa, né, de fake news pelo WhatsApp, está acontecendo, mas que vai correr em sigilo de justiça. O filho do candidato Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, havia afirmado em vídeo que bastava, abre aspas, um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. O Eduardo Bolsonaro questionava a autoridade da Corte Suprema, né, do STF, em caso, né, a Corte se manifestasse contra a candidatura do pai dele, Jair Bolsonaro. Sobre essa declaração, o integrante mais antigo do Supremo, né, o decano do Supremo, que é o ministro Celso de Mello, disse que a fala de Eduardo Bolsonaro é golpista. O ministro Marco Aurélio, também do STF, falou em, abre aspas, tempos sombrios. Outros ministros também disseram à imprensa, disseram à Folha de São Paulo, que viam um autoritarismo e um despreparo nessa fala. E ainda sobre declarações criminosas, quem tem a democracia como norte, independentemente de partido político, independentemente de se é esquerda ou se é direita, quem tem a democracia como norte sentiu um golpe ontem com a divulgação de um vídeo em que o candidato Jair Bolsonaro ameaçava diretamente militantes e ativistas, né? Ele falava em marginais vermelhos, afirmando que os marginais vermelhos ou iam para fora do Brasil ou iam para a cadeia, né? Reinaugurando tristemente aquele lema da ditadura militar brasileira do Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Mas eu não posso deixar também de falar das flores, né? Milhares de brasileiros e brasileiras ontem participaram de ontem, domingo, também no sábado, participaram de diversas manifestações contra o fascismo, tanto no Brasil quanto no exterior também. A gente tem notícias de manifestações também em Portugal, na França. Nas ladeiras da Cidade Alta, aqui de Olinda, né, houve um encontro com mais de 70 blocos de carnaval. Essa grande festa pela democracia reuniu várias pessoas, reuniu, na verdade, uma multidão pelas ladeiras de Olinda pedindo democracia. Nesse cenário, né, de apreensão, mas nesse cenário também de esperança, que o Fora da Curva discute durante toda a semana os temas mais urgentes que estão em jogo nessas eleições. Hoje a gente pergunta se seu voto é pelos pobres. E aqui no estúdio, a gente já está com a participação, com a presença, eu já agradeço bastante, muitíssimo a presença de vocês, com Cleiton Barros, que é pedagogo, doutor em educação. Cleiton integra o movimento Qual que Vive, não é isso, Cleiton? E também o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, o NEINFA. Muito bom dia, Cleiton. Bom dia, eu queria agradecer pelo convite e acho que são as nossas armas, né? As nossas armas de luta são as nossas palavras. Exato. É o que a gente pode utilizar. Eu agradeço demais aí pelo convite e vamos tocar essa conversa. A gente é que agradece, vamos conversar. Também conosco, agradeço bastante a presença, Jaime Bevenuto.
que é jornalista, é advogado, é professor de Direito Público Internacional, é isso? Internacional Público. Isso. Olha, falei ao contrário, Direito Internacional Público na Universidade Federal de Pernambuco. Jaime tem uma atuação fortíssima na proteção internacional dos direitos humanos. Muito bom dia, Jaime. Bom dia também, é uma satisfação também. Então, vamos aqui conversar sobre o cenário atual, né, do Brasil. Exato, vamos usar as informações, né? Os fatos como arma. Eu vou chamar já, agora, por favor, aqui a bancada, nossa querida Nath Sonati, repórter do Fora da Curva. Ela tem informação importante a respeito do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral. É isso, Nath? É isso mesmo. Bom dia. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Jorge Mussi, decidiu instaurar mais 2 ações de investigação judicial eleitoral, AIJs, contra o presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, e seu candidato a vice, Hamilton Mourão. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, a chapa estaria se beneficiando da ação de empresas de disparo de mensagem em massa via WhatsApp, contratadas por empresários que os apoiam. A atividade é considerada crime eleitoral. As ações foram propostas pela Coligação Brasil Soberano, PDT Avante, e pelo PDT. Na decisão de ontem, o corregedor determinou a notificação de Bolsonaro e das empresas para apresentarem defesa em 5 dias e declarou ainda que a Justiça Eleitoral, abre aspas, atuará com serenidade e firmeza para coibir toda e qualquer conduta que puder atentar contra o regime democrático, a lisura e a normalidade do pleito e a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Obrigada, Nath. A gente daqui a pouco vai continuar falando sobre o tema, né? Sobre essa denúncia que foi publicada pela Folha de São Paulo sobre o disparo de mensagens em WhatsApp financiadas, né, por empresários a favor da campanha de Jair Bolsonaro. Mas a gente vai conversar com Lula Pinto por telefone daqui a pouco, mas eu também queria começar perguntando a ti, Jaime, se a gente pode falar realmente em crime eleitoral essa denúncia que foi lançada pela Folha de São Paulo. A denúncia ela tem que ser investigada, né? E talvez aí o grande dificultador seja provar, né? Ou seja, como é que se vai provar? É preciso ter, digamos, contratos. O contrato não necessariamente é aquele contrato físico, formal, né? físico. Formal. Uhum. Né? Pode ser, então, há como provar, mas é difícil por conta de que eles devem ter tomado alguns cuidados. Uhum. Agora, sendo comprovado, não resta dúvida de que se trata de crime. Uhum. Né? Então, crime capaz, inclusive, de lançar na possibilidade de ilegalidade a candidatura. Na impugnação, então, levaria uma impugnação de candidatura mesmo. Exatamente. Uhum. Então, se trata de uma situação muito grave. Eu acho que a gente está muito, digamos assim, sem saber como se comportar. Exato. Né? Porque o Brasil sempre teve seus problemas, mas nunca tão graves, de forma tão né? Ou seja, tem um ódio muito grande. O Brasil nunca foi uma paz perfeita, né? Ou seja, a gente tem nossos problemas desde escravidão, antes da escravidão, com a morte dos índios e tudo, a gente pode chamar até de genocídio dos índios e tudo mais. Uhum. Agora, a situação como ela está, e sobretudo no momento atual, ou seja, as pessoas estão irreconhecíveis, né? Ou seja, verdade. A gente não consegue... Uma coisa é a gente ter divergências, né? O que a gente pode ter com todo mundo. Outra coisa é não conseguir dialogar, né? E isso é o que a gente tem visto na sociedade nos tempos atuais. Talvez em função de que as propostas são muito distintas, né? Uhum. Ou seja, eu fico até... chama a atenção que as pessoas ainda tenham dúvidas sobre votar num candidato ou no outro, porque são propostas absolutamente opostas. Isso. Não é? Mas, enfim, apesar disso, a gente deveria ter capacidade de dialogar, de conversar. De poder discutir sobre. Poder discutir. O problema, talvez, maior é o desprezo pela democracia, né? Ou seja, boa parte da população brasileira, dos eleitores, não está nem aí para os valores democráticos. Então, isso é que é lamentável doloroso, né, e doloroso, que é ver a democracia, os meios democráticos dando espaço para que as pessoas, enfim, coloquem em prática valores, práticas que não são nada democráticas. Sem dúvida. Cleiton, a gente tem visto, né, muita gente, e já me corrobora, né, com o que eu vou dizer, espantado, né, com o tipo de declaração, declaração muitas vezes criminosas, preconceituosas. E muitas vezes a gente vê as pessoas ou sem informação, ou com informação enviesada, né, fruto de fake news.
E eu queria começar te perguntando hoje, Cleiton, o que é que está em jogo de verdade nessas eleições? Né? A gente está perguntando se o voto das pessoas está pensando, se as pessoas estão pensando nos mais pobres, né? Que eu acho que é a categoria muito, muito atingida já, e certamente seria mais atingida em caso o candidato do PSL ganhasse as eleições. É muito difícil a gente responder tão diretamente o que é que está em jogo, porque de fato se instalou no país um clima de que a gente não consegue nem saber o que é verdade, o que é que não é verdade, o que é mentira, o que é que não é mentira, o que é fake news, o que é notícia verdadeira, de modo que o diálogo se torna impossível. Por mais que a gente queira dialogar, ninguém tem segurança sobre o que está dizendo, e mesmo assim a gente continua utilizando as informações. E o mais triste é ver isso sendo utilizado, essa sensação de insegurança, de desconfiança generalizada sendo utilizada como estratégia de campanha, né? Porque isso acaba, de fato, inviabilizando a própria democracia, porque individualiza uma questão que poderia ser coletiva, né? Como se o essencial da democracia fosse o momento exato do voto. O voto é um momento importante, mas esse momento anterior da discussão, do debate, da construção de ideias, do debate, da conversa, do diálogo em torno das propostas, ele se perdeu porque ele não tem como ele acontecer em função dessa insegurança, dessa incerteza. Ninguém sabe o que é que está falando, quem é que está falando a verdade, quem é que não está falando a verdade, e é isso. Um lado do jogo está utilizando abertamente isso como estratégia de campanha. Isso é muito grave, assim, isso confunde as pessoas e, de fato, assim, a gente não está pensando em momento nenhum nessas figuras que são figuras dos outros, assim. Então, não importa quem é pobre, não importa quem é negro, não importa quem é gay, não importa quem compõe essas imagens da alteridade, né, que a gente considera. A gente está simplesmente vivendo uma campanha, um momento político em que o essencial da política, que é o diálogo, que é o próprio dissenso, que é a própria possibilidade de discordarmos uns dos outros. Ele simplesmente se perdeu. Então, o nosso momento é, de fato, muito difícil, complicado. Eu diria também assim que, ou seja, até mesmo os poderes constituídos, os poderes não constituídos, como por exemplo a mídia, também não tem facilitado para melhorar o nível do debate, né? Ou seja, o debate, quer dizer, o embate está sendo feito entre dois lados, e antes também, quando havia vários lados, ou seja, vários candidatos, cada um fazia a política que queria e não tem uma mediação. Nem o Poder Judiciário consegue fazer isso. As coisas que são colocadas como sendo graves, né, graves ameaças à democracia, são colocadas muito mais em função dessa mídia informal que existe, porque a mídia formal, não é o caso de dizer, como se diz, que tudo é fake news, que toda a mídia produz só fake news, não é o caso, mas é o caso de dizer que a própria mídia e os poderes instituídos, eles não estão cuidando necessariamente da democracia. Exatamente. A gente falava há pouco agora dessa estratégia, né, de embate, né, de quase nenhum debate, principalmente sendo utilizado nas redes sociais, e a gente convidou o jornalista e professor, doutor em comunicação, Lula Pinto, que estuda essas estratégias de ativismo ou não ativismo, né, nas redes sociais, para conversar com a gente, principalmente sobre esse episódio, né, da denúncia que a Folha de São Paulo trouxe nessa semana, na quinta-feira, sobre o disparo de mensagens de fake news no WhatsApp, que teria facilitado, digamos assim, a campanha do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Lula, nos escuta? Bom dia. Alô? Luiz? Alô? Oi, tá ouvindo? Nos escuta. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos e todas. Bom dia, querido. Não sei se você estava escutando há pouco, né? A gente discutindo essas estratégias de não diálogo, né? De não debate que estão sendo perpetradas ao longo dessa campanha, detalhadamente, destacadamente, a questão agora das mensagens disparadas no WhatsApp, né? Pela candidatura do Jair Bolsonaro. Luiz, a gente está assistindo a isso pela primeira vez no país, né? Essa campanha sendo realizada dessa forma, né? Com essas ferramentas. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso e principalmente sobre o que pode acontecer a partir de agora com a descoberta dessa denúncia. Pois é, Adriana, ouvintes, pessoal que está aí no estúdio, realmente uma situação bastante preocupante. Eu estou aqui na minha frente com uma pesquisa que foi recentemente divulgada pela
pelo setor de tecnologias de comunicação e política da UERJ. Eles monitoraram desde maio 90 grupos de WhatsApp e uma equipe de 14 pesquisadores estava nesse trabalho, monitorando 90 grupos. Desse total, 28 grupos são autodenominados conservadores ou pró-militares e 24 fazem apoio direto ao PSL e a Bolsonaro. E a estratégia é uma mistura muito grande de uma organização sistemática, bastante sofisticada, que mistura uma estratégia tecnológica bastante avançada, ao mesmo tempo em que se mistura um conteúdo e uma orientação de ódio e de hostilização a tudo que é contrário às ideias que são repassadas nesses grupos. Uma consequência imediata, obviamente, são os ataques físicos ou virtuais a discursos e a pessoas que não se alinham minimamente com o ideário do PSL e do candidato Jair Bolsonaro. No médio prazo, o que pode acontecer é a gente perder totalmente a certeza ou a segurança no ambiente digital no Brasil, né? Eu queria lembrar uma coisa, que o caos, que a falta de organização, que a falta de segurança é um modo de governo. É uma possibilidade de modo de governo. Essa estratégia, ela não é uma estratégia irresponsável simplesmente. Acho perigoso quando a gente ingenuamente acredita que há uma irresponsabilidade no discurso de Bolsonaro. Uhum. Existe uma estratégia de governo por meio do caos e do medo. Luiz, a gente tem visto, eu vi hoje pela manhã, inclusive, algumas notícias, né, reverberando, tentando associar aquela quebra no sigilo dos dados de mais de 30 milhões de usuários do Facebook com esse esquema de mensagens disparadas no WhatsApp. Você vê alguma possibilidade disso ter acontecido, Luiz? Eu acho que pela experiência que a gente viu registrada, tanto na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, quanto da campanha pela saída da Grã-Bretanha da comunidade europeia, no qual justamente essa estratégia foi colocada em prática, é muito provável que isso esteja em andamento no Brasil. Existem um conjunto de pesquisadores e grupos de pesquisa no Brasil que vinham alertando sobre essa possibilidade. Uhum. Porque são dois casos muito estudados, muito conhecidos, recentes, que passaram a utilizar essa articulação de vigilância por meio do Facebook com o envio de mensagens sensíveis a perfis e grupos definidos, que foi utilizada lá. Então existe uma grande possibilidade de estar em andamento no Brasil. Isso a gente percebe tanto pela invasão, pela levantamento de informações e de dados privados no Facebook, o próprio Facebook sinalizou, quanto pelo comportamento das pessoas, Uhum. que vem sendo cada vez mais alimentado por uma orientação de agressividade. Uhum. Luiz, embora o Tribunal Superior Eleitoral tenha dito que caso se confirme, né, a veracidade da denúncia, que esse disparo de mensagem não teria força, digamos assim, para mudar o resultado da eleição, informações também dão conta de que há essa grande coincidência, entre aspas, né, de que o vazamento de informações no Facebook teria ocorrido justamente no momento primeiro turno, né, em que houve um crescimento absurdo, pelo menos em relação às pesquisas, né, do candidato Jair Bolsonaro. Você vê que é possível fazer essa associação, Luiz, entre quebra de sigilo e aumento de apoio a esse candidato pelo voto? É possível sim, Adriana, é possível fazer essa associação. Certamente a gente vai precisar ter um levantamento mais apurado de como e do alcance dessa invasão de privacidade. E, por outro lado, a gente sabe que todas essas plataformas, elas não são plataformas seguras, elas são plataformas que permitiriam que isso acontecesse. Existe do lado dos apoiadores de Bolsonaro e do PSL, existe uma contra-argumentação de que
eles não fazem campanha por dinheiro. Uhum. E é verdade, né? O custo desse apoio, o custo dessa campanha, em muitos casos voluntária, é a própria pessoa, né? É um custo muito abstrato, uhum. que tem a ver com a nossa soberania, tem a ver com a liberdade das minorias no Brasil, tem a ver com uma série de coisas que não entram numa métrica econômica. Mas existe sim a possibilidade de que essa articulação, essa invasão de privacidade de uma quantidade que beira mais de 30 milhões de contas do Facebook estejam associados a esse crescimento do alcance orgânico da campanha. Uhum. Luiz, embora seja, para finalizar a tua participação hoje, embora seja difícil, né, você acabou de dizer que a gente realmente tem falha de segurança na internet, a gente não consegue se proteger completamente. Há uma indicação sua para que a gente tenha um mínimo de proteção, para que a gente não caia nessas armadilhas? Tem algo que a gente possa fazer de imediato, Luiz? Olha, Adriana, eu acho que uma das coisas básicas para se utilizar, assim, não dá para deixar o Facebook simplesmente da noite para o dia. Uhum. Né? Muita gente, muitos negócios, muitas relações, muitos cursos acontecem com o apoio do Facebook, dessa estrutura do Facebook. Eu acho que a sociedade brasileira vai precisar passar por um aprendizado básico de alguns recursos. Do ponto de vista pessoal, eu acho que é interessante, quem depende muito do Facebook não pode deixá-lo, passar a utilizar um navegador chamado Tor. T de tatu, O de olho, R de rato. É um navegador que permite um pouco mais de privacidade, porque ele embaralha o endereço da pessoa. Uhum. Sobretudo para as pessoas que trabalham com articulação política, negociação, formação sigilosa, conversas. Né? Uhum. Passar a utilizar outras estruturas que não sejam o WhatsApp e o Facebook. Trocar senhas com certa regularidade e um aprendizado de médio e de longo prazo, individual e coletivo, que precisa ser colocado ao lado de uma reorganização das bases. As duas coisas, nós temos falado muito da necessidade dos grupos progressistas no Brasil reorganizarem sua forma de fazer política. E essa reorganização necessariamente vai precisar passar por uma reorientação da relação com as tecnologias. Uhum. As duas coisas precisam caminhar juntas e as forças progressistas no Brasil precisam aprender isso, tanto individualmente, quanto do ponto de vista coletivo. Perfeito. Luiz, muito obrigada pela tua participação. E a gente certamente vai te convidar mais vezes para discutir questões ligadas à política, à internet e à comunicação. Muito obrigada, Lula Pinto, jornalista e professor de comunicação. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia. Eu queria agradecer também às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes, a participação muito grande hoje. Inclusive, um recado aqui de Leonardo Pires, está nos ouvindo de Juiz de Fora. Muito bom dia, Leonardo. Obrigada pela participação. Um comentário do ouvinte José Saragossa. Um povo alienado, aculturado, muito preconceituoso, racista, homofóbico. A valorização da mulher em todos os setores da sociedade, a desvalorização no caso. Acredito que com isso contribua para esse panorama tão triste em que a gente está vivendo. O ouvinte Adriano Bezerra afirmando que as fake news vêm acontecendo desde a eleição de 2014, também pedindo para que haja punição para o Facebook e o WhatsApp, e também para quem está promovendo as fake news. E eu queria perguntar a vocês, gente, começar perguntando, Jaime, aquilo que é o mote, né, do programa de hoje, se a gente está pensando na população mais pobre na hora de votar. Eu estou com uma pesquisa que foi desenvolvida há 5 anos. Essa pesquisa foi realizada pela Lancet, né, uma publicação científica inglesa da área de saúde, e a revista relaciona de forma direta o Bolsa Família com a queda da mortalidade infantil, né, uma relação direta. E essa publicação, né, super tradicional na Inglaterra, analisou dados em quase 3 mil municípios brasileiros e descobriu que houve uma queda de 65% nas mortes por desnutrição em crianças e 53% por diarreia, né, associada também à pobreza, à miséria. E aí eu pergunto a vocês, gente, ainda na questão da pobreza e da miséria,
que é que está em jogo nessas eleições? O que é que pode terminar, por exemplo, em relação a programas de proteção a direitos humanos? A gente escutou algumas declarações, né, foi dada pelo candidato Jair Bolsonaro, de que o ativismo no Brasil teria um fim, né? O que é que significa para nós, para a população brasileira? Então, em relação à sua pergunta, ou seja, se o voto deve ser em função dos pobres, eu acho que sempre, né? Sempre deve ser, sobretudo num país como o nosso, um país com tanta desigualdade, tantos problemas históricos. Eu aprendi desde muito cedo que toda eleição é um momento para a gente estar defendendo os direitos dos mais necessitados. Lamentavelmente, boa parte dos mais necessitados não está muito interessado, pelo menos nessa eleição, não é no que vai ser ou não deles, atentou, né, ou não atentou para isso. Eu acho que o risco de perda independe até do resultado, porque tem uma questão que é maior, né? Ou seja, a questão maior é que muito provavelmente tem havido uma reorganização do poder, uma reorganização e uma busca por conhecer a alma dos nacionais, das nacionalidades. Então aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Reino Unido, aconteceu no Brasil, né? Ou seja, pesquisas devem ter sido feitas para conhecer melhor a alma do brasileiro e a gente já sabia, mas hoje está muito claro, é uma alma muito conservadora, é uma alma também muito desinformada, não é? E que, sobretudo, dentro do conservadorismo, o que pega mais é a questão dos pânicos morais, né? Então, tem autores, né, que trabalham com essa questão de pânicos morais, as pessoas se deixam muito levar, então tem gente que está se deixando levar, não tem discussão sobre o projeto de país, né? Ou seja, o mais importante não é, nesse momento, o projeto de país, o projeto ou seja, o que é que a gente vai fazer deste país nos próximos 20, 30, 50 anos, né? O que é que a gente quer, que sociedade, que economia a gente quer, o que as pessoas estão preocupadas é se o seu filhinho vai ser gay ou lésbica, né? Se as mulheres vão ser, enfim, se vão ter, se a família, né? Ou seja, se a família tradicional está em perigo, né? Isso quer dizer, pegaram um ponto central, né, no que é o pensamento tradicional e estão manipulando as visões das pessoas em função disso. O mais triste para mim é isso. Sem dúvida. Cleiton, você tem observado isso? Você trabalha com movimento social, trabalha nas comunidades, você tem observado esse medo, esse pânico como muitas vezes algo que direciona um voto? Acho que é justamente isso que está acontecendo, a utilização desses pânicos morais, né? Dessa hostilidade, desse medo, dessa assombração de algo, como se algo tivesse vindo contra nós, né? Para nos atingir, né? que tá regendo essa nossa eleição, né? E quanto à pergunta direta do programa, a gente precisaria em primeiro lugar perguntar quem seriam os pobres no Brasil, né? A gente pode olhar por um ponto de vista econômico, né? Traçar uma linha e dizer que quem está abaixo dessa linha seriam pobres, e a gente teria a maioria da população do país abaixo dessa linha. A gente pode pensar no ponto de vista mais simbólico, geográfico até, no sentido de que pessoas que moram em determinadas regiões que seriam os pobres do nosso país, e ainda assim a gente teria a maioria da população. Sim. Então acho que não resta dúvida, assim, se o momento da política é o momento da gente pensar na nossa sociedade como um todo, acho que não resta dúvida de que esse é o momento, de fato, da gente tocar nessa questão, né? Porque, de fato, quando a gente fala dos pobres, parece que a gente está falando de alguma experiência que surgiu, né? E uma experiência que surgiu ali do nada, se fosse algo que se gerou no país como um acidente, mas na verdade a gente percebe que a própria formação do nosso país, quer dizer, criou uma massa, vem criando e sustentando uma massa gigantesca, né, de pessoas pobres. Então acho que esse momento da política é de fato um momento da gente olhar para isso, olhar para essas questões, olhar para o quanto o nosso sistema político, o quanto a nossa economia, o quanto a nossa sociedade, né, sustenta, né, cria a experiência da pobreza para se sustentar, né, para se manter funcionando. Sobre isso, a nossa ouvinte Socorro Aquino, né, escutando o que vocês estão discutindo, né, sobre o que é ser pobre no Brasil, quem é pobre no Brasil, e como é que isso está influenciando
pelo menos nas pesquisas eleitorais, ela diz que nem a população mais pobre brasileira tem se apercebido que quando vota no, ela chama de inominável, né, o candidato PSL, está votando contra as políticas que os atendem, como saúde pública, educação, acesso a bens culturais e acesso a bens sociais, né? E aí eu retorno à pergunta, isso tudo está em jogo, gente? Saúde pública, educação, políticas sociais, políticas assistenciais, isso tudo está na berlinda agora? Está, mas está através de uma sombra, né? Então você coloca a questão da família, por exemplo, de defender uma família que, se você chega nas populações mais pobres, você chega no Coque, por exemplo, que é de onde eu venho, ele vai procurar essa família tradicional composta por um homem, uma mulher e os filhos, e você praticamente não encontra, porque a maioria das famílias nas comunidades é sustentada exclusivamente pelas mulheres, pela figura materna. A minha família é assim, muitas famílias próximas e vizinhos meus vivem com essa família que não é essa família tradicional, mas se criou um pânico em relação a isso, que vai destruir algo que talvez nem existe, mas talvez nem exista, talvez nunca tenha existido no Brasil nesses moldes. Mas aí, em função desse medo, todas essas questões relativas à cultura, à educação, à saúde, fica tudo muito obscurecido, né? Porque você está lidando, você está lidando o ódio do PT, o antipetismo tem se colocado, quer dizer, como se fosse uma defesa básica daquilo que ameaça a nossa existência, né? Como se ou você tira o PT daí, é o que se diz, ou você tira o PT, ou então vai acabar a família, vai acabar tudo vai se acabar. Então, esse medo, esse pânico está de fato obscurecendo o debate político, o debate político, efetivamente. Você não está debatendo política. As pessoas estão simplesmente com medo umas das outras, porque parece que todo mundo virou inimigo de todo mundo e nesse campo não dá para falar em política exatamente, em democracia, nesse sentido de diálogo, né, de conversa, de construção coletiva, né? A gente está falando simplesmente de uma guerra, praticamente, né? Das pessoas guerreando, do ponto de vista do discurso, do ponto de vista fático, inclusive, né? Pessoas morrendo, pessoas sendo agredidas, pessoas sendo violentadas, né? Então tem essa cortina de fumaça, né? O medo está guerra nas próprias famílias, né? Familiares, como cortina amigos. De fumaça. Antes da gente entrar para o intervalo, eu vou ler aqui algumas observações de ouvintes, depois a gente discute sobre elas. Pedro Rodrigo da Silva diz que os defensores de direitos humanos estão no centro da perseguição. Adriano Bezerra diz que os direitos humanos ficam omissos em alguns casos, por isso quem sofre tantos ataques. Cadê aquelas ONGs de direitos humanos que não olham para as vítimas da violência? Leida Fonseca está dizendo que está tendo eco na transmissão. A gente vai dar uma olhada nisso aqui agora. Tá não, Leida, normalizou. Mas continua nos avisando. A gente vai entrar num intervalo rapidinho e na volta o Fora da Curva continua discutindo sobre as eleições e se a gente está voltando pensando na população mais pobre. Até daqui a pouco. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h32. Eu quero a Haddad, aê! No meu governo, o lucro do pré-sal vai voltar a ser investido para melhorar a saúde e a educação dos brasileiros. O pré-sal é uma bênção de Deus. É o nosso passaporte para o futuro. Vou concluir as refinarias. O gás de cozinha terá preço justo e será item da cesta básica. Vou trazer de volta aquele tempo bom, com emprego, salário e comida na mesa. Um país com economia forte e oportunidade para todos. É assim que um presidente de um país livre e soberano tem que fazer. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. À direita, não. Vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita. Esquerda. Centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Antes, identificar quem desmatava a Amazônia não era fácil.
Mas hoje, o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia via satélite para monitorar toda a região amazônica e produzir provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br. Conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Onde houver, o Ministério Público Federal estará fiscalizando e cobrando a punição dos responsáveis. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Voltamos a transmitir ao vivo o seu programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala, aqui pela 99.9 FM, também com transmissão ao vivo por streaming pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Você já pode enviar sua pergunta, seu comentário, sua observação pelas nossas redes sociais, destacadamente pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Estamos aqui no estúdio com Cleiton Barros, que é pedagogo, é doutor em Pedagogia em Educação, doutor em Educação, integrante do Qual Que Vive, também com o Jaime Benvenuto, que é professor da Universidade Federal, advogado, professor da área de Direito Público Internacional. Então, a gente está discutindo hoje, perguntando se o seu voto é pelos pobres. E a gente fez uma pausa lá no primeiro bloco com um questionamento, né, com a pergunta do ouvinte Pedro Rodrigo da Silva, né? Ele pergunta se os defensores de direitos humanos estão no centro da perseguição, gente. É isso que está acontecendo, Jaime, Cleiton? Se a gente entender os defensores de direitos humanos como sendo todo mundo que tem alguma ação, né? Ou seja, não é só quem está numa organização social, numa organização, numa ONG, enfim. É qualquer pessoa que tem uma ação de defesa de direitos, enfim. Então, essas pessoas, dentro daquilo que a gente falava anteriormente, ou seja, foi criado um pânico geral, né? Ou seja, em relação a tudo que seria relacionado à igualdade, à busca de direitos, né? Tudo isso seria uma ameaça, né? Uma ameaça à família, ameaça a certos setores, enfim. E direitos para todo mundo, né? É importante lembrar, né? Que são direitos para todo mundo, né? Mas assim, eles criaram essa noção e essa noção parece estar vingando muito, está muito presente, né? Eu nunca me esqueci, fiquei muito impactado quando eu até um ano atrás morei durante 5 anos e meio no Paraná, e em Foz do Iguaçu, e em Curitiba houve uma manifestação, durante aquelas movimentações todas, aquelas manifestações contra a escola pública, gente. Pobres, meu Deus, foram às ruas para fazer manifestação contra a escola pública. Então a gente tem que se pensar por quê, como é que isso foi criado, né? Eu acho que eles pegam justamente na fragilidade dos programas sociais. Digamos, os programas sociais, eles não conseguem, numa eleição, ou em 10 anos, ou mesmo em 20 anos, resolver todos os problemas. Então, algumas pessoas têm igualação, ou chegam a algum certo grau de igualação, outras não. Então, essas que não chegaram, elas chegam junto e dizem, olha, você tem que lutar, ou enfim, o discurso eu não sei qual é o discurso, mas o que faz é com que elas fiquem muito ressentidas, elas fiquem contrárias a que pobres tenham direitos pelo fato de que elas não tiveram. Né? Então, essa é a sociedade na qual a gente está vivendo, né? Uma sociedade muito ressentida pela desigualdade que as pessoas não sabem como resolver e ela realmente demora muito para ser feita. Como se ter direito fosse tirar de outro, né? Tirar de outro, Cleiton. Então, nesse contexto, os defensores de direitos humanos tendem a sofrer bastante. Sem dúvida.
É um processo de desqualificação daquilo que é coletivo, né? Daquilo que é público. O que é público no Brasil geralmente é associado ao que é ruim, ao que não presta. Então, o hospital público é o hospital ruim, a escola pública é a escola ruim, a TV pública é a TV ruim, a rádio pública é a rádio ruim. É tudo que não presta, né? Então, se você cria esse processo de desqualificação, é fácil ver depois as pessoas se colocando contra isso, né? Se colocando contra isso, sem perceber que de fato o que acontece com a desqualificação daquilo que é público é de fato uma desqualificação da própria experiência do pobre, né? Que é associado ao crime, ao medo, a tudo que é de ruim, como tudo que é coletivo no nosso país. E aí esse processo de desqualificação faz com que o passo seguinte tenha sido, no caso do nosso país, exigir, né, pedir o fim dos pobres, né, o fim da pobreza. Mas o fim da pobreza, pensado a partir dessa perspectiva da desqualificação, acaba sendo um processo de eliminação dos próprios pobres, né, como um problema de polícia, como um problema de segurança, como um problema de... Outro segmento, gente, de pessoas que lutam, né? E eu diria que pessoas que lutam pela terra é um dos segmentos que estão sendo mais se sentindo mais ameaçados, né? Com as últimas declarações, e a gente por isso convidou o Jaime Amorim, que é dirigente do MST, dirigente do Movimento Sem Terra aqui em Pernambuco, para que a gente entendesse como é que isso está sendo recebido, né, pelas pessoas que integram o movimento e se há já alguma estratégia, né, de sobrevivência do movimento caso o Brasil ande para trás, digamos assim. Muito bom dia, Jaime Amorim. Bom dia a todos os ouvintes, a todos fora da curva. Jaime, é isso. Como é que vocês estão recebendo essas declarações, né? Essas declarações públicas de que pode haver o fim do ativismo no Brasil, o fim da militância no Brasil, o fim da luta por direitos e por direito à terra no Brasil? Estamos entrando na reta final das eleições. Eu vi muitos dizendo assim, é uma declaração deles muito infeliz. Eu não considero isso, não. Eu acho que eles estão colocando exatamente aquilo que eles pensam. Porque como estão achando que vão ganhar as eleições, já estão preparando as condições para poder fazer uma ação agressiva e ofensiva contra a democracia e contra todos que lutam. Tipificar a luta pela reforma agrária, né, do sem-teto como crime comum, inicialmente para a população pode até nem parecer tão grave, porque para alguns até pode não atingir diretamente. Hoje é um movimento sem terra, até porque como eles defendem o latifúndio, Bolsonaro é da origem ainda, né, da TFP, tradição, família, propriedade, e que vão defender o latifúndio. Agora, hoje eles vão pegar o MST, depois vão pegar o sem-teto, depois vão pegar todos aqueles que fazem qualquer luta do bairro, por energia, por melhoria na escola, até por melhoria da merenda escolar. Enfim, todos que vão lutar vão ser considerados criminosos. Então eu acho que é hora de a gente ir para as ruas e impedir que esse mal possa ocorrer na história do país. Eu acho que o Brasil não merece. Eu sei que tem muita gente que tem crítica ao PT, ao que foi feito, mas, acima de tudo, agora não é hora mais de ficar discutindo o que está certo ou o que está errado. Agora é hora de derrotar o mal maior e nós não podemos aceitar. E não sei como é que a justiça brasileira aceita. Isso é uma afronta à democracia, antes mesmo dele ser eleito. Então você imagina o que esse grupo vai fazer desse país se por acaso, pela infelicidade da nossa pátria, do nosso país, esse grupo for eleito presidente da República. Então eu acho que aí é que aparece, né, a antidemocracia, a violência, a intolerância, tudo que a gente vinha alertando, mas que tínhamos dificuldade de colocar isso publicamente. Felizmente é eles que estão colocando, né, o viés mais violento, mais agressivo, mais intolerante da face do grupo que defende o candidato que aí está. Então, eu acho que cabe a nós, né, todo mundo que tem um mínimo de senso crítico, o mínimo de senso da defesa da soberania nacional, da democracia, colocar isso em público. Temos uma semana ainda para desconstruir isso aí. Não é possível que a gente continue numa semana eleitoral e as pessoas não conseguirem entender o que está se passando.
eu acho que nós temos que evitar esse mal pela raiz. Evitar o mal pela raiz é impedir que esse grupo ganhe as eleições. E aí depende de nós militantes, mas depende de quem está na imprensa, depende de quem é professor, de quem é educador, enfim, depende da sociedade agora tomar uma postura. Eu acho que seria um retrocesso histórico a nossa pobre democracia, a nossa pobre história que estamos tentando construir, que foi construído no suor, em lágrima, em tortura de tantos companheiros e companheiras que morreram e outros que sofreram para construir esse país. Então eu acho que é tarefa nossa combater primeiro eleitoralmente e ir para as ruas para que a gente possa construir um país, no mínimo, mais democrático, mais justo e mais igualitário. Muito obrigada, Jaime Amorim, dirigente do MST, e o programa Fora da Curva agradece sua participação. Muito obrigada, a gente Jaime. que agradece. É importante lembrar, né, muito no que disse Jaime Amorim agora, de que a preocupação com a manutenção da democracia, ela deve ser algo que independe de partido, né? Independe de partido, né? A manutenção pela democracia é algo que deve ser para todos, né? Uma preocupação coletiva, né, gente? Cleiton. Manter as regras mínimas é o mínimo que se pode esperar do jogo democrático, né? Então, se o candidato não está respeitando as regras, me espanta a própria justiça as autoridades que deveriam zelar por essas regras simplesmente não agirem, né? Em função disso que a gente está chamando de antipetismo, que na verdade eles, quando se manifestam, não estão se manifestando contra o PT, né? O partido, dentro do próprio jogo democrático, do jogo da disputa eleitoral, o partido vai colher as consequências das suas práticas, enfim. Mas a ameaça à democracia, ela não devia ser tolerada de maneira nenhuma, né? E a gente tem visto muita conivência por parte da justiça em relação a isso. Isso é muito, muito grave. Por favor, Jaime. Então, eu acho que o que é assustador é exatamente isso, né? A gente vê que tem uma série de ataques à ideia de democracia, à prática de democracia. A gente não vê uma reação nem do espaço político, né? Ou seja, aqueles que seriam comprometidos com a ideia de democracia não têm feito nada, não têm aparecido, não têm feito um grande acordo, né? Porque política é isso, política é acordo, né? Capacidade de fazer acordo para poder justamente se confrontar com esse mundo que é tão complicado. Tem uma associação aí entre tecnologia, religião e populismo, né? E a gente não vê uma saída, e não vê uma saída porque a própria política não está sendo capaz de fomentar construir, nessa discussão, fazer essa construção. Está todo mundo com muito medo. A palavra que sintetiza o nosso momento é o medo. Medo de todo mundo, né? E isso é lamentável porque é a negação da política. E é muitas vezes um medo fruto de desinformação, né? Outra participação da ouvinte Socorro Aquino, ela lembra que a gente está fazendo 70 anos, né, da Declaração dos Direitos Humanos e nem conhecemos, por exemplo, como surgiu, por que surgiu, e a gente acaba repetindo aquela máxima, né, falaciosa de que os direitos humanos só servem para proteger bandido e, segundo ele, seria o retrato de uma população desinformada. Você tem visto desinformação, Cleiton, por onde você tem caminhado? Essa ideia de que direitos humanos servem para proteger bandido, na verdade, porque a gente... Como aquilo que a gente estava falando, a gente cria esse processo de desqualificação do outro. O bandido que os direitos humanos supostamente protegem são qualquer figuras que a gente considera como diferentes de nós, né? A gente já trata o outro como um bandido, como um perigo, né? E aí, por isso essa confusão. E há, de fato, essa indistinção, né? do que é notícia verdadeira, o que é notícia falsa. Acho que por dentro do próprio jornalismo a gente tem visto isso. O jornalista, o repórter, né, José Luiz da Atena, perguntando com muita tranquilidade ao candidato do PSL se ele achava que os militares iriam aceitar o resultado das urnas. Como se na democracia isso fosse... Isso não é função dos militares aceitar ou não aceitar o resultado
da eleição, né? Mas o repórter perguntando com muita tranquilidade, isso sendo veiculado em horário nobre, né? Essa violência toda discursiva em relação a essas figuras que a gente está identificando como bandido, ela já vem de muito tempo, os programas policiais, tudo isso o tempo inteiro martelando na cabeça das pessoas que bandido bom é bandido morto, que o outro tem que ser eliminado, que a nossa justiça é ineficaz. E aí isso tudo tá mais acirrado agora, né? Mas, por um lado, tem uma grande carga de desinformação, né? Mas, por outro, tem uma informação que foi repetida tantas vezes, inclusive por fora do período eleitoral, né? Que acabou sendo tomada como verdadeira, nessa ideia de que a gente tem que resolver o problema da insegurança, da violência com nossas próprias mãos, porque as instituições não fazem nada, os políticos são corruptos, elas não funcionam, então a gente precisa resolver isso como se fosse fácil resolver, né? Como então se fosse possível, né? Se propõe medidas aparentemente muito fáceis, individuais, que cada um, que estaria ao alcance das mãos. Como armar resolver, a população, por exemplo. Como armar né? a população, por exemplo. Como se isso fosse resolver, como se a segurança, como se saúde, educação não fossem questões coletivas, que não admitem respostas fáceis, né? Soluções fáceis. Individuais, né? Jaime, a gente tem escutado... eu tenho escutado muito, por exemplo, quando eu vou tentar discutir com algumas pessoas a respeito da necessidade da gente lutar pela democracia, pela manutenção da pouca democracia que a gente já tem, que a gente conquistou a duras penas, e escuto de muita gente, muitas vezes pessoas bem instruídas, ou pelo menos em teoria bem instruídas, de que não, vocês estão exagerando, né? Caso um candidato de extrema-direita ganhasse, o Brasil tem instituições muito fortes, a gente nunca voltaria à ditadura. Você concorda ou discorda com essa opinião? Olha, eu espero, né, que não. Eu espero que a gente realmente não depende só de um determinado candidato chegar ao poder, né? Depende muito da capacidade que a sociedade tenha de resistência. Que certos setores, que os poderes instituídos, os outros poderes também, eles tenham capacidade de resistência. E eu espero, sinceramente, que nós tenhamos. Hoje, em qualquer momento da história do Brasil, que a gente tenha essa capacidade. Agora, por aquilo que está sendo colocado, pelo que é anunciado, pelos vídeos que a gente tem, o temor tem sentido, né? Há a possibilidade realmente de um retrocesso, e a fala de ontem do filho do candidato é muito triste, muito lamentável, e lamentável mais ainda que a gente não tenha uma reação do Supremo Tribunal Federal, do Supremo, do Superior Tribunal Eleitoral, da sociedade, né? Ou seja, nada disso parece significar. E ainda voltando àquela questão dos direitos humanos, o que me chama muita atenção é que, pelo pouco conhecimento que a maioria da população tem sobre direitos humanos, elas não pensam que aquilo toca a ela própria, né? Ou seja, outro dia eu peguei um Uber e o rapaz me perguntou o que é que eu tinha ido fazer em Brasília. Eu disse, fui fazer uma palestra sobre direitos humanos. Ele disse, complicado, né? Eu disse, complicado por quê? Não, porque tem muito direito para as pessoas, né? Eu disse, não, então vamos começar tirando o direito ao voto, né? Então, se a gente dialoga por aí, né? Então tem que dizer, então você pode correr o risco, você corre o risco de não ter mais direito ao voto, porque direito ao voto é direito humano, não é só o que você acha que é direito humano, não. Vamos tirar direito à comida, direito à saúde, à educação. A educação, todos esses direitos, né? Ou seja, será que são muitos direitos? Exato. Né? Não são. É tudo que a gente precisa. Tem uma pergunta aqui que eu queria que vocês respondessem, e depois a gente vai ter que responder rapidinho, que daqui a pouco a gente está terminando por conta do horário eleitoral. Uma pergunta de Ivana Festini, professora daqui do programa Fora da Curva também. Até que ponto o antipetismo revela um ódio de classe? É uma raiva contra os mais pobres? Eu acho que essa questão ela é fundamental, porque na verdade um possível caminho para respondê-la apontaria para a própria formação do Brasil, né? E a gente veria que o que está desvelado aí é que, na verdade, esse brasileiro cordial, alegre, feliz, na verdade, é também um brasileiro violento, um brasileiro que conserva e tem mantido muito do que foi o processo de constituição da própria sociedade brasileira, que se constituiu em cima da violência, em cima da pobreza, em cima do sofrimento de muitas pessoas, miséria, da exploração de muitas pessoas, e isso está colocado aí agora
contra essas figuras que supostamente ameaçam o próprio país. Então tem claramente um ódio de classes aí, por mais que ele não se assuma, mas tem uma guerra contra os pobres colocada aí, o pobre pensado nessa perspectiva mais ampla, né, dessas figuras do outro, da alteridade. Tem uma guerra colocada aí, mesmo que ela se negue o tempo inteiro, ela é visível, ela tá aí, ela tá posta, e agora independente do próprio resultado da eleição, acho que agora independente disso, a gente, enquanto coletivo, enquanto país, a gente vai precisar lidar com isso de alguma forma. É isso, Jaime, raiva contra pobre, contra negro, contra mulher. Eu acho que sim, e aí os discursos são os mais variados, né? Ou seja, estão camuflados também, mesmo nos outros candidatos, não só no Bolsonaro, mas os outros candidatos que também estiveram, muitos dos outros candidatos, ou seja, eles não colocavam a questão realmente no central, a questão de resolver os problemas da pobreza, sabe? Eu acho que existe esse ódio ao pobre, é característica do Brasil, e quando o Brasil fez algumas coisas, muito poucas, né, para uma certa igualação, isso reverbera em ódio, né? Não tenho dúvida em relação a isso. É o que está sendo ameaçado agora. O que está sendo ameaçado é o pobre, e o pobre não percebe isso. Gente, a gente está finalizando o programa. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês. Um segundinho para vocês darem suas palavras finais aqui hoje no programa de hoje. Algum recado para os eleitores e eleitoras, Cleiton? Eu acho que a gente precisa ficar atento, acho que a gente precisa retomar o diálogo, por mais que não se queira que a gente retome. Eu acho que é fundamental a gente parar, dar uma pausa, abandonar um pouco essa urgência, colocar a bola no chão e de fato voltar à discussão, voltar ao debate. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir escapar. E no mais eu agradeço a todos que ouviram, a quem mandou pergunta, agradeço a produção pelo convite, agradeço especialmente a Ivana, né, que entrou em contato, e me põe à disposição para a gente dialogar, para a gente conversar. Muito obrigada, Cleiton. Jaime? Olha, eu lamentavelmente não vejo muita possibilidade da gente resolver os nossos conflitos, seja nessa eleição. Acho que nos próximos anos a gente vai ter que curtir, digamos assim, esse problema durante algum tempo. Eu o que espero realmente é que a sociedade brasileira seja forte o suficiente para, em qualquer situação, ela ser mais forte para não permitir que a democracia, que a gente perca a democracia que a gente conquistou com tanta luta e com tanto sofrimento, né? Então, o que eu posso dizer é que é a crença na sociedade, mas ao mesmo tempo uma descrença de que a gente vai resolver isso nessa eleição, né? Imediatamente. Mas vamos ao diálogo, vamos à informação, sim, né? O diálogo é o fundamental. Sem dúvida. Muito obrigada. Estiveram aqui conosco Jaime Benvenuto, professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e também Cleiton Barros, doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco também. O programa Fora da Curva de hoje teve produção de Edi Rodrigues, roteiro e apresentação minhas, Adriana Santana. Aqui no estúdio, muito obrigada, Nath Sonati, Fábio Gabriel. Também tivemos a presença de alunas do primeiro período de jornalismo da Unicap. Muito obrigada, meninas. O nome de vocês, rapidinho? Caroline e Lorena, muito obrigada pela presença. Elas vieram conversar com a gente sobre jornalismo independente, que é isso que a gente faz aqui no Fora da Curva. A gente hoje tem reprise às 21h. Também agradeço, quase que esquecendo, na técnica. Muito obrigada, Chico Rocha. Mais tarde, 21h, se você não conseguiu acompanhar, e olha que muita gente acompanhou hoje, muito obrigada, Fora da Curva, às 21h, hoje aqui pela Universitária FM. Muito obrigada, aqui ainda o ouvinte Manuel Bezerra. Excelente programa, vida longa ao Fora da Curva. Muito obrigada, Manuel. Boa tarde para vocês, boa semana, e mais do que nunca, coragem, que a Terra está rodando. A Terra, isso. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.